Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãs e irmãos. Que bom estarmos reunidos nesta manhã de sábado para continuarmos as nossas reflexões sobre o Evangelho do Cristo. Elevemos o nosso pensamento. Mestre Jesus, Pai querido de amor, nós aqui estamos e suplicamos o teu amparo a cada um de nós, para que consigamos realizar essa viagem interior, conectando e sentindo as nossas dificuldades e também os nossos recursos valiosos que temos para conduzirmos uma encarnação de paz, de superação e de renovação de pensamentos e sentimentos. Auxilia-nos, Mestre Jesus, no dia de hoje, para que estas palavras possam chegar aos corações, possam chegar aos ouvidos, auxiliando a todos que nos acompanham a plantar mais uma semente da tua verdade de luz. Sê conosco, Mestre querido, que as equipes espirituais do irmão Gabriel possam visitar cada lar, fluidificando as águas, levando paz e reconforto aos corações e levando também estímulo para que todos nós possamos erguer a cabeça, agarrar a nossa cruz e carregá-la dignamente para que possamos construir a nossa própria iluminação. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Mestre querido Jesus, que assim seja. Nós estamos continuando a trabalhar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Nós separamos aqui um trecho dessa passagem para que possamos continuar os nossos estudos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o faz cometer, e das quais é tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido, dos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se tudo em martirizando o corpo, com isto não ficais menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos para vosso próximo? Não. A perfeição não está aí. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito sofrer. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de tornar dócil a vontade de Deus e o único caminho que conduz à perfeição. Nós estamos já conversando sobre essa questão do equilíbrio no cuidado com o corpo e com o espírito. E hoje a nossa proposta é abordar essa problemática de um ponto de vista mais prático. Para isso, nós trouxemos aqui um exemplo de maneira que a gente possa conectar essa comparação que faremos com a realidade do espírito. Vamos imaginar um astronauta que segue para uma missão na estação espacial, na Estação Internacional Espacial. Logicamente
que um astronauta, ao ir para uma missão dessa natureza, ele precisa ter uma preocupação muito grande com os trajes que ele irá usar, com a roupa do astronauta. E esses trajes vão manter este astronauta vivo. E há uma série de cuidados que precisam ser adotados para que ele não tenha problemas durante essa viagem. Uma outra questão de uma missão dessa natureza é o tempo. O tempo, ele é muito importante, eles precisam aproveitar ao máximo cada oportunidade que eles têm, porque todo todo empreendimento, né, de uma viagem desse tamanho, desse porte, ele tem uma finalidade muito bem definida. O astronauta tem uma missão a ser cumprida e ele precisa usar o tempo realmente da melhor forma possível. Para sustentar essa viagem, nós temos uma estrutura, gastos, equipe de pessoas envolvidas, é todo um aparato gigantesco e extremamente caro. Por tudo isso, o mínimo que se espera é que esse indivíduo que foi selecionado para ser esse astronauta, para cumprir essa missão, que ele faça o que precisa ser feito. Estando na estação espacial, o astronauta ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher o que vai fazer. Vamos partir aqui da premissa que esse astronauta, enclausurado nessa estação espacial, nesse ambiente com pouco espaço para movimento, já lá há um bom tempo, ele sente-se desanimado, fica um pouco revoltado e decide não fazer as coisas como precisam ser feitas. A pergunta é: tem como alguém aqui do comando e controle na Terra fazer com que ele faça isso, se não mandando orientações, entrando em comunicação via rádio e buscando convencê-lo? Não tem como ninguém ir até lá, de pronto, e obrigá-lo a fazer o que ele precisa fazer. Vai ter que ser no convencimento. E vamos partir da premissa que esse astronauta, além disso, de ter se perdido no desânimo e ter ficado até um pouco depressivo porque está ali fechado, ele se revolta e decide passar o tempo só brincando com a gravidade, tirando foto e conduz a vida dessa maneira. Certamente, se isso acontecer, vai gerar um desagrado muito grande em toda essa equipe envolvida, em todo mundo e, consequentemente, também quando esse astronauta retornar para a Terra, com o passar do tempo, que ele se tocar do que aconteceu, ele vai ser acometido também de uma culpa significativa, porque no fundo ele sabia o que precisava fazer, mas ele não conseguiu fazer e acabou decepcionando uma equipe, às vezes um país inteiro. Sei que, logicamente, essa história, nós estamos criando elementos aqui de tensão, porque na realidade, para que se envie um astronauta, é feito um trabalho anterior enorme, uma seleção muito grande, justamente para que, diante desses desafios, que são muitos os desafios, desafios de todas as naturezas para uma missão desse tipo, o indivíduo escolhido ele não venha falhar. Tanto é que até hoje nós não tivemos alguém que tenha se comportado dessa maneira que eu falei. Vamos fazer uma comparação agora muito rica com a vida do espírito. Esse traje espacial é o nosso corpo, né? O astronauta é o espírito.
E toda a estrutura, né, que nós citamos, todo esse envolvimento, se reveste desse amparo espiritual que nós temos, do planejamento encarnatório, é tudo isso que é preparado, trabalhado para que a gente possa reencarnar e cumprir a nossa missão. E o nosso tempo, ele também é curto, é um tempo muito bem definido. Nós não temos aqui a eternidade, nessa oportunidade reencarnatória para fazermos o que quisermos. E temos também uma missão muito bem definida, que é nos desenvolvermos moralmente, de maneira que consigamos construir sentimentos novos no bem, renovar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Só há como renovar sentimentos se eu aprender a amar. E não há como desenvolver o amor senão por meio dos relacionamentos. Então, a encarnação, a nossa missão reencarnatória é se relacionar. Não existe recurso mais poderoso do que o relacionamento para a construção de novos sentimentos no amor. Via de regra, nós estamos aqui para aprender a perdoar, para desenvolver a renúncia, a paciência, a compaixão, a indulgência e tantos outros valores e virtudes que nos são necessários para estruturar a paz dentro de nós. Mas da mesma forma que o astronauta, na história que colocamos, possui o livre-arbítrio, nós também temos. E aí, nós descemos para essa missão. Como o astronauta foi preparado por anos, nós também tivemos a mesma oportunidade. Nós temos todo um planejamento, toda uma estrutura. Nós temos muito claro o que precisamos fazer. Recebemos um traje, que é o corpo humano, da melhor forma possível. O traje mais adequado para a nossa necessidade, que atende com precisão à necessidade do desenvolvimento moral do nosso espírito. Nós temos tudo, todo o suporte. Nós temos também todas essas orientações que chegam a nós pela nossa consciência, os bons conselhos que nos brotam e que nos dizem qual seria o melhor caminho. Mas diante de tudo isso, com o nosso livre-arbítrio, é comum nós jogarmos a missão fora. É comum nós também nos perdermos nas ilusões e nas brincadeiras. Dentro da nave, ficarmos brincando com o passar do tempo. Nós estamos trazendo aqui essa comparação porque hoje em dia tem sido muito comum nós, espíritos, nos perdermos brincando com o nosso traje. Volto a dizer, precisamos cuidar do traje espacial, que é o nosso corpo. Mas nós estamos perdidos brincando só com esse traje e temos abandonado o espírito. Quem cumpre a missão é o espírito. O traje espacial, assim como o nosso corpo físico, ele é inerte. Ele apenas obedece. Ele é um instrumento, um veículo para que a gente faça o que precisa ser feito neste ambiente que nos é necessário vivenciar dentro do nosso planejamento encarnatório. Dentro de tudo isso, nós sabemos que, assim como o cumprimento de uma missão espacial gera um grande desgaste orgânico, da mesma forma, o cumprimento do planejamento encarnatório gera
um grande desgaste no corpo físico e é uma grande prova também para o espírito. E aí nós voltamos à pergunta, aos questionamentos e às reflexões iniciais. Qual o equilíbrio? Qual o equilíbrio no cuidado com o traje espacial e com o astronauta? Qual o equilíbrio no cuidado com o corpo físico e o espírito? Sem perder de vista a nossa missão, sem perder de vista toda essa estrutura, o tempo que temos e levando em consideração o nosso livre-arbítrio. Nós sabemos, por meio da obra Nosso Lar, que André Luiz chegou ao mundo dos espíritos como um suicida, que ficou conhecido como suicídio inconsciente. André Luiz, de pronto, ele não entendeu essa realidade, mas os espíritos trouxeram uma explicação. Vários anos conduzidos na Terra com pensamentos difíceis, sentimentos difíceis e vivenciando excessos de várias naturezas, como pouco descanso do corpo, noitadas, bebidas, cigarro, comidas em exagero, todos esses movimentos aceleraram a morte do corpo físico. E é por isso que ele foi considerado como suicida inconsciente, ou seja, ele mesmo promoveu a própria morte do corpo físico pelas suas atitudes exageradas, excessivas. Esse conceito já nos traz uma reflexão significativa. Se nós não estamos indo por este mesmo caminho de suicídio inconsciente, será que nós temos cuidado do nosso corpo? Estamos dando o alimento na quantidade correta? Estamos fazendo exercícios moderadamente na quantidade correta? Como tem sido o cuidado com esse nosso traje espacial, com o nosso vaso físico? Como tem sido o cuidado com as questões da saúde corpórea? Porque todas as vezes que nós abandonamos o corpo físico aos excessos das paixões, de quaisquer naturezas, eu estou promovendo um suicídio. Nós temos também uma pequena história de São Francisco de Assis, onde um dos seus companheiros de luta um dia chega para ele estava no jardim ou fazendo alguma outra atividade e conta uma história de um, um, um homem que estava maltratando um burrinho, que não estava dando descanso, estava fazendo o burrinho carregar muitas cargas, estava exigindo muito daquele animal e sequer estava deixando o animal comer. Nós sabemos que São Francisco tem um amor enorme pelos animais. Ele ficou impactado com aquele relato e pediu ao companheiro que queria conhecer, queria saber quem era aquele homem, que ele gostaria de conversar com ele para que ele viesse a ter consciência no cuidado com esse animal. E aí o seu companheiro foi e disse de uma maneira muito sábia: esse homem é você, São Francisco, que não está cuidando do seu corpo. E desde então, Francisco, começou a se referir ao seu corpo como o burrinho. E comumente nós não cuidamos do nosso burrinho. Então, o equilíbrio, ele precisa existir. Nós precisamos cumprir a nossa missão espiritual, mas nós não podemos destruir o corpo físico de qualquer maneira. Dentro de tudo isso, onde é que está esse ponto de equilíbrio? De maneira que o desgaste do corpo em benefício da missão do espírito esteja
alinhado às leis divinas. Quando é que esse desgaste do corpo físico é respaldado, é justificado para o cumprimento da nossa missão divina? 2 pontos nós precisamos considerar: o que eu faço e por que faço. A primeira questão é: o que faço promove algum crescimento moral na prática do bem? As minhas atitudes estão no caminho do amor? A minha forma de agir traz paz e equilíbrio para mim e para todos que me cercam? Porque se as minhas atitudes estiverem nesse caminho e fazendo isso estiver ocasionando desgaste do meu corpo físico, eu estou alinhado com a lei. Constantemente eu preciso me perguntar: se a nossa missão ao estar aqui é aprendermos a amar, a perdoar, se a nossa missão ao estar aqui é desenvolver a compaixão, a indulgência, a resignação, se essa é a nossa missão, é o nosso objetivo de vida, de todos nós, e se eu só consigo realizar isso por meio dos relacionamentos, me envolvendo, convivendo com o outro, vencendo a mim mesmo para dar o melhor de mim ao outro, se esse é o meu planejamento encarnatório, se no momento que eu estou vivenciando isso e na experiência dessas propostas eu ocasione um desgaste ao meu corpo físico, esse desgaste é abençoado. Eu estou alinhado com aquilo que eu preciso fazer. Por isso que a todo momento na nossa vida nós precisamos estar em constante vigilância e avaliando o que é que estamos fazendo da nossa encarnação. Quais são os desgastes que eu estou impondo ao meu corpo físico? Porque se eu estiver desgastando o meu corpo físico com questões supérfluas, eu não terei a energia necessária para fazer o que eu preciso fazer. Eu não terei, no momento que eu necessitar, os recursos mínimos para cumprir a missão que eu preciso cumprir. E um segundo questionamento é: faço o que precisa ser feito, estou fazendo a missão que me foi dada a fazer, mas eu faço ela com qual sentimento? Por que faço o que faço? Por que faço quando faço? Qual a minha intenção? Quando faço a missão que preciso fazer, a minha proposta é de promover um bem totalmente desinteressado? Ou eu faço o que precisa fazer, mas eu fico numa expectativa secundária de um retorno para a minha vaidade e para o meu orgulho? Esse sacrifício do corpo físico em proveito da missão, ele só se configura como plenamente abençoado como as minhas ações são nobres e os meus sentimentos também. Tanto aquilo que faço quanto o que sinto quando faço precisam estar alinhados com as práticas no bem, com as leis divinas. Eu sempre preciso me questionar se o meu desinteresse, se ele é aparente, se o meu desinteresse ao fazer o que precisa ser feito, ele é simplesmente aparente, ou se esse desinteresse, no fundo, está revestido de pensamentos e confabulações e até mesmo na sequência de falas repletas de exigências. Como tem sido esse meu movimento interno ao fazer o que precisa ser feito? O sacrifício do corpo, do nosso traje espacial,
o desgaste do nosso veículo orgânico em proveito da missão do espírito, que é a real missão, ele só é abençoado quando ele é feito com total desinteresse, motivado pelo amor no bem e invariavelmente envolto em renúncia e devotamento. Quando nós fazemos isso, esse sacrifício do corpo é abençoado. Em linhas gerais, nós devemos buscar manter a saúde do corpo com todo o esforço possível, de maneira que ele tenha a máxima vitalidade para, no momento chave do sacrifício, em benefício do amor que precisamos construir, eu tenha todas as forças. Por isso, sim, eu devo vivenciar os lazeres nobres, eu devo dormir bem, me alimentar com dignidade, para que o meu instrumento esteja em perfeitas condições de cumprir a missão do Espírito. Eu só não posso deixar a missão do Espírito secundária e nem me perder nas ilusões do mundo, esquecendo aquilo que eu vim fazer, porque tem uma estrutura gigantesca que sustenta a minha missão. E deixar de cumpri-la é um ato de indignidade sem tamanho. Tem muitos irmãos desencarnados e encarnados diretamente envolvidos para que eu possa fazer o que eu vi fazer. É muito mesquinho da nossa parte se nós deixarmos de lado qual a nossa proposta na encarnação, nós abandonarmos o que a gente veio fazer. E só dá para fazer bem feito se nós efetivamente estivermos com um instrumento sendo cuidado da melhor forma possível. Assim, para que a gente possa compreender quando é que a experiência do sacrifício ela é válida no desgaste máximo do corpo físico, vamos imaginar uma situação onde dois astronautas estão do lado de fora da estação espacial, realizando uma caminhada espacial. E aí, o companheiro teve um problema no seu traje, na sua válvula de oxigênio, e começou a vazar oxigênio para o meio externo. E se não for feita alguma coisa, ele vai morrer muito rapidamente. Então esse outro companheiro, ele pega a sua válvula de oxigênio reserva, tira do seu equipamento por meio de uma mangueira e conecta nesse outro companheiro para que ele possa continuar a ter oxigênio. Como está tendo um vazamento, está se consumindo muito rápido. E ele percebe que se ele continuar respirando junto com o outro companheiro, não vai dar. Os dois vão morrer. Então ele entra num dilema. Ou ele se desconecta desse amigo e abandona ele para que ele possa morrer e ele viva, ou ele pode se desconectar e ele vai morrer e o amigo vai ficar vivo. E após refletir muito num ato de louvável renúncia, ele decide que o amigo fique vivo. Ele fecha sua válvula para que ele não possa mais respirar e todo o oxigênio se direcione para o equipamento do outro amigo. Eu sei que essa história ela pode até parecer muito dramática, mas ela representa com fidelidade o que nós precisamos fazer. Porque nós precisamos matar o nosso orgulho. É chegado o momento de nós fazermos esta escolha. Deixarmos de lado
todos esses nossos desejos mórbidos. É necessário o momento de nós nos colocarmos em segundo lugar. E é esse o nosso objetivo de estarmos aqui. O sacrifício do corpo é nesse sentido, é para dobrar o meu espírito, como nos é colocado na mensagem, num bom sentido, é para nós promovermos a nossa morte, mas a morte do homem velho. Então, todas as vezes que eu sacrifico o meu corpo, que eu sacrifico a mim mesmo, que eu promovo inclusive restrições até de ordem fisiológica, para que eu me torne menos orgulhoso, menos egoísta e menos vaidoso, eu estarei entendendo que seja cuidar do corpo e do espírito. Todas as vezes que nós nos sacrificamos para perdoar, para construir uma relação de amor com o outro, para nos secundar e fazer com que o outro brilhe, vença e seja feliz, nós estamos entendendo que seja cuidar do corpo e do espírito. E todas as vezes que eu cuido ao máximo do meu corpo, para que nesse momento de renúncia eu possa dar o melhor de mim, eu estou entendendo que seja cuidar do corpo e do espírito. Essa é a nossa missão. Por meio dos relacionamentos, renovar os nossos pensamentos e sentimentos alinhados ao amor e às leis divinas. E para fazer isso, eu preciso estar com o meu traje espacial, com o meu corpo físico nas melhores condições possíveis, de maneira que eu aproveite ao máximo todas essas oportunidades que se apresentam para que eu me torne uma pessoa melhor. Assim eu queria encerrar essa nossa reflexão, esses apontamentos que a gente vem fazendo sobre o cuidado do corpo e do espírito, com uma mensagem de Emmanuel, que sintetiza, ao meu ver, tudo isso que nós conversamos, para que a gente não se perca nas ilusões do mundo, não jogue o nosso planejamento encarnatório fora e fiquemos apaixonados, extasiados, somente cuidando do traje. Nós não somos um traje espacial. Nós não somos esse corpo de carne. Nós não somos esse robô eletroquímico, negro, branco, amarelo, cabelo liso, seja o que for. Nós não somos isso. O corpo físico é só um instrumento, nós somos espíritos. Nós precisamos de uma vez por todas sentir isso, nos convencer e nos convertermos à realidade da vida espiritual. Nós somos espíritos numa experiência carnal e não o contrário. Nós somos espíritos encarnados na Terra. A nossa realidade é espiritual. O espírito é o ser eterno. O corpo de carne é transitório e passageiro. É o veículo para que eu cumpra a minha missão precípua, que é crescer moralmente, me desenvolver no amor, amar os inimigos e conquistar a plenitude da moralidade divina. Então eu queria trazer essa mensagem de Emmanuel, que está no livro Ceifas de Luz, é a lição número 33, intitulada de Ante a Bênção do Corpo, no qual Emmanuel faz uma análise sobre uma passagem que Paulo escreveu, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, onde Paulo diz o seguinte: Ora, vós sois o corpo do Cristo. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia
a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhes relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos, voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Com isso, preserva o teu corpo a afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, à corrosão da preguiça e à excitação da imprudência. E Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: bendiz o templo de recursos físicos em que te situas e passa sobre a terra abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias de beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Façamos do nosso corpo um poste de luz a espargir amor e claridades divinas por onde quer que nós passemos. Vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Pai querido, e agradecemos profundamente, com as nossas mais sublimes emanações de gratidão, por essa oportunidade da reencarnação, por toda essa estrutura, por todo esse amparo, por todo o preparo que tivemos para que pudéssemos estar aqui agora e pudéssemos construir um novo porvir. Mil vezes obrigado, Mestre Jesus, por esta encarnação. E aqui, Mestre, nós elevamos o nosso pensamento e rogamos que as tuas bênçãos divinas desses irmãos que acompanham esse Evangelho possam imantar a todos os corações que nos acompanham agora, auxiliando a todos nós a tirarmos os véus dos olhos, os tampões dos ouvidos, para que nós acordemos e passemos a entrar de corpo e espírito na verdadeira missão que nos cabe, que é o desenvolvimento moral no amor, no bem, no perdão, na indulgência, na renúncia, na resignação e no devotamento integral às leis divinas, afastando de nós toda e qualquer ilusão e desejo mórbido
que faz com que nos percamos do caminho que precisamos seguir. Sê conosco, Mestre querido Jesus, para que nesse período de transição, nesse convite pungente da pandemia, possamos realmente acordar e assumir a missão do Espírito, refletindo em profundidade naquilo que precisamos transformar em nós e consigamos ter a força, o empenho e a coragem necessários para dobrar o nosso orgulho devastador, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e sejamos instrumentos medianeiros do Mestre a levar amor, consolo e paz a tantos quantos nos cerquem, mesmo que tenhamos que sacrificar a nós mesmos. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, Mestre querido Jesus, e que possamos abraçar essa missão com o mesmo ímpeto, com o mesmo brilho no olhar daqueles cristãos primitivos de outrora que, a despeito das dificuldades, das ameaças, das agressões e do sacrifício da própria vida, adentravam no circo romano, cantando: Ave Cristo, nós que te amamos, a ti nos entregamos. Que assim seja.